A numerologia é uma ciência milenar. A capacidade psíquica é inerente ao ser humano. Muita gente fala sobre o contrato kármico, mas não sabe nem do que se trata. A mediunidade é um compromisso de intermediar o mundo físico do mundo extrafísico. Ninguém quer saber da verdade, principalmente uma verdade que incomoda. Esse é um programa Espada Espírito, que eu desenvolvo alguns temas, e nesse programa 3 eu vou falar sobre numerologia. A numerologia é uma ciência milenar. Eu me interessei pela numerologia aos 15 anos, e nessa época só tinha a pitagórica como forma de entendimento, né? Como método de estudo. Eram poucos livros, era pouca literatura, mas eu fui desenvolvendo essa vontade de estudar sobre numerologia, e com o tempo eu fui vendo que era possível buscar mais outras formas de numerologia, e me encantei pela cabalística, que é uma numerologia um pouco mais aprofundada. Ela leva em consideração números compostos, ela vem lá dos caldeus, mas enfim. O que a numerologia pode nos trazer na forma prática, Além dos mapas, que hoje em dia não tenho mais tempo de fazer, Fiz muito mapa, fiz centenas de mapas, mas hoje, infelizmente, não dá para eu me envolver mais com mapa, porque me demanda muito tempo, Meus mapas são muito cheios de informação, e acaba tendo 35 páginas a mais, 35 ou mais. Mas, enfim, o que eu posso trazer como um método prático de ensinamento em relação à numerologia? Primeiro a gente tem que ver o dia que a gente nasceu. É essencial, pelo dia de nascimento, ver as nossas influências. Então, tem vários sites que falam do dia de nascimento e as suas influências positivas e negativas. Então, por exemplo, nascer no dia 14 é um karma familiar. A pessoa traz de outras vidas situações de família para resolver. Não teve um bom comportamento familiar, então é obrigado a ter. Às vezes é arrimo de família, às vezes são pessoas que estão muito voltadas para muitos problemas familiares, família desequilibrada, conturbada, mas é de propósito, porque ela vem num contrato kármico de punição, e vem para sofrer na pele aquilo que causou nas vidas anteriores, que é a famosa roda de Sansara e o contrato, que eu já falei no programa 2, no dia número 2. Mas essa numerologia, ela também traz que o dia 14 é um dia que a pessoa está muito propensa a fazer terapia, ser uma terapeuta, se envolver com a informática, se envolver com a área de comunicação, pode ser um excelente detetive, tem muita coisa, pode ser um escritor ótimo. Então o 14 também traz alguns benefícios, algumas influências. Por quê? Porque é alfanumérico, você entra no planeta já chancelado por aquele alfanumérico de nascimento. Assim como é o 14, é o 5 e é o 23 também. Eles são regidos pela mesma influência do 5. É só somar um algarismo com o outro que você vai saber qual é a influência. O 5, o 14, 23 se reduz a 5. Então, essa é para a gente ter um exemplo da influência do dia de nascimento. Por exemplo, se você nasceu no dia 3, no dia 12, no dia 21, no dia 30, tem uma tendência grande a ser uma pessoa voltada para as artes. Tem uma tendência grande de ser voltada para as artes. Mas também tem alguns desafios de ser uma pessoa autoritária, centralizadora, às vezes explosiva,
Então são esses desafios que levam a gente a ter uma ideia de, mesmo preso na roda de samsara, num contrato kármico, o que a gente veio fazer aqui para consertar, né? Se a pessoa nasce, por exemplo, no dia 11, que tem a mesma influência do 2, que tem a mesma influência do 29 e do 20, né? Algumas diferenças, mas uma influência básica é aquela influência de ser uma pessoa sempre submissa. Ela tem que vencer essa submissão, esse sempre estar empurrando o outro, né, para o pódio, e a pessoa ficando sem o reconhecimento. Veio aqui para ser subalterno e está sempre, né, é o poder atrás do trono. Fica ali empurrando a pessoa para receber a glória, né, os louros da vitória. Então, normalmente, o 11, o 20, o 29 e o 2, né, são pessoas extremamente diplomáticas, são pessoas que não gostam de briga, né, estão sempre buscando a harmonia, essa harmonia, né, constante, não gosta de conflito. Veio aqui para exercer essa diplomacia, tem uma tendência muito grande a ser professor, diplomata, a ser um conciliador, ser uma pessoa que vai sempre unir aquelas duas pontas para não haver briga, não haver conflito, né, não haver nenhuma discussão. Então, os dias de nascimento, eles são muito importantes para a gente já começar a decifrar o que nós estamos fazendo aqui e como é que a gente pode consertar aquilo que a gente está precisando restaurar. Ali já te dá uma boa dica sobre isso, né? Mas também, né, o ano pessoal também influencia a vida de uma pessoa, né? Independente do dia dela ter nascido ser um desafio, né, específico, o ano pessoal dela, que é a soma do dia de nascimento, o mês e o ano em curso, também dá uma dica de alguns desafios que possam surgir naquele ano, para que ela possa passar por aquilo ali, sabendo que tem que ser restaurado e tem que ser consertado, de preferência pelo caminho do amor e não pelo caminho da roda de samsara, pelo caminho da dor. Então, o ano 1, né, se você somar o seu dia de nascimento, mais o seu mês de nascimento, mais o ano em curso, 2020 é 4, né? Reduz-se a 4. Então, você soma o dia de nascimento, o mês de nascimento e soma com mais 4, que é 2020, você vai ter uma soma que vai ser reduzida, né, somando os algarismos que compõem o resultado, a um algarismo único. Se der 1, você está no início de um ciclo de 9 anos. Então, comece a pensar em coisas novas, em renovação, comece a pensar em novos projetos, comece a colocar ideias, né, já, né, para serem já alimentadas pelas possibilidades de serem materializadas. Então, o ano 1 é para isso, né, somente ideias e já começar a ver, né, como é que se materializa isso, que no ano 2, que é o ano seguinte, começa a aparecer, né, já começa a aparecer quem que vai concretizar junto com você aquela ideia. Se você tem uma ideia de casamento no ano 1, no ano 2 você aproxima o parceiro que vai casar ou a parceira. Se você tem a ideia no ano 1 de ter filhos, no ano 2 tem toda uma propensão a você engravidar, né? Se você pretende abraçar uma profissão nova, né, no ano 2 já começam a surgir as oportunidades, os cursos, as coisas que vão te sinalizar que você pode mudar, né, o teu projeto inicial, que às vezes a pessoa está ali numa atividade que não está se sentindo feliz, está triste, está se sentindo desprestigiada, ou então vai lá quase que quase que empurrado. Tem gente que levanta de manhã e vai para o trabalho como se estivesse indo lá para o pelotão de fuzilamento, né?
E é horrível quando você está fazendo uma coisa que você não gosta, que você não tem talento, que você não tem vocação e você não acredita. Mas está por sustento, porque não tem outro jeito. Então, esse sistema, pela numerologia, já começa a te dar algumas dicas. O ano pessoal 3 ele traz para você a oportunidade de você ficar visível, né? Dizer a que veio, fazer o teu marketing. Né? O ano 3 é ótimo para dizer, olha, eu estou aqui e o que eu sei fazer é isso. E aí começa você a ser visto e as pessoas quererem te conhecer, saber o que você tem para oferecer. É o ano do marketing, que eu chamo. O ano 4, esse mesmo sistema, somando o dia de nascimento, mais o mês de nascimento, mais o ano em curso, reduzindo a um algarismo só, né? Somente a um algarismo, você vai ter o seu ano pessoal. O ano 4, ele é o que eu chamo a primeira parada no boxe, né? O primeiro pit stop. Por quê? Porque o ano 4 obriga você a fazer uma revisão se aqueles 3 últimos anos deram certo, foram realmente anos de boa colheita, né? Se aquilo que foi pretendido está dando resultado, porque às vezes a pessoa embarca numa cadoa furada. Então, o ano 4 é um ano de você começar a reavaliar isso. Não quer dizer que a sua vida pare, porque é um ano de trabalho, de muito trabalho, mas é um ano de reflexão. É o primeiro ano de 9 anos, num ciclo de 9 anos de reflexão. Mas o 4 também impulsiona você, né, para trabalho, para realização, para materialização das coisas. O ano 5, ele faz uma grande mudança na sua vida. E se você tiver no ano 4 com a sensação de que tudo que você está fazendo até então não é uma coisa que está dando bons resultados ou que tem a ver com você, né, que tem a ver com a tua história, que tem a ver com o teu desejo, o ano 5 ele obriga você a fazer quebra de rotina. Então ele faz com que você faça mudança de trabalho, mudança de casa, mudança às vezes de estado civil, né? Mudança das rotinas diárias, né? Obriga você a viajar, é um impulsionador de movimento. Né? O 5 obriga você a se movimentar e a sair da inércia, a sair da mesmice, a sair daquela rotina pesada. Então o 5 é muito bom para isso. E o ano 6, ele traduz todo aquele desejo da afetividade, da casa própria, do patrimônio, dos presentes, das facilidades, das portas se abrindo, das pessoas te dizendo coisas que você quer ouvir. O ano 6 é do amor, em todos os sentidos, e da venda e compra de imóveis, reforma de casa, né? Pessoas se casam no ano 6, pessoas se apaixonam no ano 6. Então é um ano excelente para esse tipo de movimento amoroso da vida, né? Afetividade, tudo que tem a ver com a afetividade. O ano 7, quando a pessoa está presa no contrato kármico e está presa ainda na roda de Sansara, ou seja, não fez uma rescisão do contrato kármico, não fez uma quebra, né, de contrato com os seres involutivos, é um ano medonho. É um ano que, quando eu vejo a pessoa que está no ano 7 e está presa na Matrix, né, no que a gente chama no contrato, que obriga, né, a ficar vivendo situações de doenças, de sofrimento, de perdas. O ano 7 ele vem para bater forte, porque ele é considerado ano kármico. Então, tudo que você veio tratar aqui, você vai começar a viver pelo caminho da dor, tudo isso. Porque você está preso num contrato kármico e está preso pela roda de Sansara. Então, é um ano de perda, destruição, doença, né? Mas falência, né? Casamento vai para o brejo, às vezes o emprego vai para o brejo, né? Começa a haver muita discórdia. É um ano muito complicado, muito difícil,
mas também te dá muito conhecimento, aprendizado. Se você estiver fora da roda de Sansara, trafegando pelo ano pessoal 7, você vai ter mais vantagem, né, do que quem está preso, porque você vai olhar isso de uma outra forma e isso vai se apresentar a você também de um outro jeito. Não vai ser aquela coisa de cobrança de sofrimento. Vai ser a percepção, né, da tua verdadeira essência, vai internalizar você, vai obrigar você a um autoconhecimento, não, a uma busca, né, do que você veio fazer aqui, qual é a tua verdadeira, né, missão, qual é o seu trajeto. Então é um ano também de muito conhecimento, de muito estudo. Pode viajar também, né? É possível também viajar no ano 7, não quer dizer que fique só introspectivo. Você pode ir adiante, que vai ser também produtivo em termos de trabalho. Geralmente as viagens são muito associadas no ano 7 a ano de trabalho, de aprendizado, de estudo, de cursos. Bom, o ano 8 é tudo de bom. O ano 8 é considerado o melhor ano do ciclo de 9 anos, porque é o ano de conquistas e realizações. Então é o ano que você vai começar a colher aquilo tudo que você plantou nos últimos 7 anos. Só, obviamente, se você não plantou nada, você não vai colher nada. Mas o ano 8 ele já te traz uma série de benefícios e de coisas que estão ali conquistadas por você nos últimos 7 anos. Excelente ano para tudo, para fazer qualquer coisa. O ano 9 é um ano que eu chamo assim de parada geral, né? Você fez a primeira parada no ano 4, né? No ano pessoal 4, depois fez a segunda parada no ano pessoal 7 e agora está fazendo a terceira parada no ano pessoal 9. Se você não fez o que tinha que fazer nos últimos 8 anos em termos de aprendizado, o ano 9 te cobra tudo de uma vez. É como se você estivesse fazendo aquela prova final que cai a matéria toda. É terrível para muita gente. É um ano que tudo de ruim acontece. Quando você está dentro da roda de Sansara, é uma coisa infernal. Quando você está fora, né, você que fez a quebra de contrato kármico, fez a rescisão do contrato kármico, você já tem um alívio, né, do aprendizado mais leve, de uma forma bem mais leve. E muita gente vem fazer a rescisão do contrato kármico comigo exatamente no ano 9. Não é coincidência, porque a pessoa já está né, apertando o pescoço até não poder mais, não está aguentando mais, aí corre para ver o que está acontecendo. Geralmente bate na minha porta e a gente quebra esse contrato para poder ter um alívio no ano 9 e já começar a ter as influências do ano 1, que é o início do ciclo, né, de 9 anos, já antecipadas. É que nem faculdade, que você antecipa crédito para você dar conta daquilo o mais rápido possível, né, fazer em menos tempo. Então, essa possibilidade existe quando você quebra o contrato, quando você faz uma rescisão de contrato kármico. Então, quando você faz a lição que deve fazer no ano 9, aprende sobre aquilo, descarta aquilo que não interessa mais, começa a abraçar novas possibilidades, começa a visualizar, você já entra no ano 1 cheio de ideias para começar tudo de novo. Tá? Eu digo sempre o seguinte, não abra nenhuma empresa no ano 9, no seu ano 9. Não abra. E se você tem um sócio, veja se ele também está no ano 9, porque ele vai te dar problema. Porque no ano 9 a coisa não sobrevive 2 anos. Eu fiz ali um mapa empresarial para uma sociedade em que tem 2 irmãs, uma delas é famosa, é uma cantora famosa, e essa empresa, essa irmã, né, que não é a famosa, falou para mim, olha, nós queremos ver se nós estamos no caminho certo. E realmente estava tudo direitinho, bonitinho, né? Tinha só um detalhe ou outro ali, não foi difícil de fazer os ajustes ali, que foram muito poucos, eles estavam realmente bem encaminhados, tudo certinho, fizeram o contrato
social na data certa, né? Um contrato social numa empresa é o nascimento dessa empresa, tem que estar, né? Não pode estar no ano pessoal 1, ou, desculpa, um ano pessoal 9. Você não pode fazer um contrato social de uma empresa, datar esse contrato social e fazer aquela soma dia, mês e ano que você ali datou e dar por redução 9. Em 2 anos vai embora aquilo tudo. E eu fazendo dessa empresa, eu falei para essa irmã que não é famosa, olha, a sua irmã, que é famosa, se casou no ano 9, porque saiu em toda a mídia. Se ela quer que o casamento dela dure, ela tem que fazer ano que vem, que é o ano 1, que é o recomeço, alguma coisa para reforçar o casamento, como se você estivesse fazendo de novo os votos, né, do casamento numa data que eu vou te orientar a fazer. Diz para ela. Não fiquei sem saber se ela ia falar ou não, mas falei. Né, a minha obrigação é essa. Eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, isso aí vai fazer água. E eu vejo que estatisticamente não é uma coincidência. Eu vejo que eu faço mapa há zilhões de tempos, então eu vejo que existe uma forte, né, uma imensa tendência da coisa ir para o beleléu se for construída no ano 9, tanto casamento quanto sociedade. E falei para essa irmã sobre isso, dizendo que se ela achasse que deveria, falasse para a irmã. Pois bem, logo mais adiante, né, o ano passou, né, a virada do ano aconteceu, e lá para fevereiro eu comecei a ver na mídia que essa mulher estava fazendo uma festa, né, para reafirmar os votos do casamento, que dura até hoje. Deve ter mais de 10 anos. E dura até hoje. E eu falei que bom, ela falou. Né, ela falou para a irmã e realmente o casamento está durando. Bom, eu digo sempre para as pessoas, evite os dias de casamento como 13, 7, 13, 14, 16, 18. São dias muito ruins para se edificar sociedade. 7, 13, 14, 16, 18, né? São muito ruins. 30 são dias pesados para edificar sociedades e casamentos, né? Sociedade afetiva, sociedade empresarial. Não é coincidência, porque estatisticamente eu vejo, né, que aquilo ali de alguma forma está contribuindo, né, pelaquela data está contribuindo, porque eu vou fazer um mapa, eu vejo, né, a pessoa está fazendo queixa de alguma coisa, eu vejo lá, se ela está fazendo queixa da empresa, eu vejo qual é a data do contrato, né, que ela iniciou, né, qual foi a data, né, foi o nascimento da empresa dela, e se ela se casou, eu digo qual foi a data que você se casou, para ver quais são as dificuldades que acabam acontecendo ali pela data edificada. Porque é código alfanumérico, você está edificando uma série de acontecimentos naquela escolha. A numerologia é exatamente isso, são códigos alfanuméricos que você está escolhendo para definir um enredo, para definir um trajeto de escolha, que vai ser bom, que vai ser ruim, que vai ser conturbado. Do mesmo jeito a porta. Tem pessoas que compram um apartamento ou vão se instalar numa empresa e não quer saber se a porta é uma porta ruim. E uma vez eu fiz um mapa empresarial para um rapaz que tinha uma pizzaria e grande, né, bem instalada e tal. E ele dizia para mim assim, pelo telefone ele disse assim para mim: não entra ninguém na pizzaria. Do lado tem um pé sujo, logo do lado tem um pé sujo, vive cheio, tupido. E as nossas pizzas são deliciosas.
né? E aqui o ambiente é agradável, nada é caro, não tem nada disso, né? Mas as pessoas se enfiam num lugar horroroso, fétido, não limpo, e não vem aqui para se sentar num lugar agradável, escutar uma música agradável, né, que eu coloco, comer uma boa comida aqui que eu faço. Eu comprei, né, muito equipamento, estou em dívida com o fornecedor dos equipamentos, porque não entra ninguém, como é que eu vou pagar, né? E eu queria muito que você me ajudasse. Eu fiquei tão consternada, ele tinha 5 sócios além dele. Fiquei tão consternado que eu falei, cara, eu não costumo fazer isso não, mas eu vou aí, né? Eu vou aí ver a tua empresa, né? O teu restaurante. E fui. Fiz o mapa, né, primeiro, e fui. Logo de cara, quando eu cheguei, eu vi um 13 na porta, né? Eu sabia que a empresa estava instalada no 13, né, que já era ruim, já pelo mapa já estava definido, mas ali o 13 era imenso. Era um 13 enorme ali na porta. Eu falei, nossa, eles puseram um 13 ali do tamanho de um. E logo de início eu falei, nossa, mas tem um 13 muito evidente aqui na porta, né? Já está ruim, porque no mapa já está dizendo que está ruim. Porque 13 na porta é bom para funerária, para clínica. Agora, para alimentação é péssimo. 13 é horroroso. Entrei. Quando eu entrei, a decoração dele estava toda em roxo. Roxo e lilás. Que não tem nada a ver com alimentação. Roxo e lilás é muito bom se você tem uma empresa esotérica, se você é uma pessoa que dá consulta de tarô, que dá consulta, faz oráculos, que é uma cor que está vinculada ao esoterismo, não à alimentação. A alimentação é vermelho e amarelo. São as duas cores que fundamentam, né? Marrom, amarelo e vermelho. E um branquinho para, né, quebrar. Eu falei, cara, mesa com toalha roxa, parede pintada de lilás. Vocês montaram um sistema aqui para uma cigana dar consulta. Vai fazer um sucesso, vai ter fila na porta, mas para a comida tá péssimo, né? E ele foi ficando, tadinho, desanimado, mas eu fui dizendo, tem solução. Eu estou falando as más notícias primeiro, mas tem solução. Sentamos numa mesa, né, de reunião, né? Sentamos todos, inclusive os sócios. Os sócios eram assim, eram pessoas que trabalhavam, um na cozinha, outro servindo a comida, outro não sei o quê. Ele era casado, mas a esposa não era sócia. E eu falei para ele assim, ó, de todo mundo aqui que está sócio de você, a única pessoa que deve se manter na empresa é você. O resto você não tinha que fazer sociedade. Por que essas pessoas são suas sócias? Aí começou todo mundo a se sentir assim, meio que aliviado de alguém estar falando isso para ele. Por quê? Porque era um monte de gente que devia favores a ele, que estava grato por ele ter ajudado. Então, quando ele pediu para todo mundo colaborar, ninguém se sentiu à vontade de dizer não. Mas ninguém tinha talento para coisa. Ninguém ali. Falei, gente, vocês vão me desculpar o que eu vou dizer. Vocês podem fazer qualquer coisa da vida, menos isso. Aí eu só escutei aquele desabafo assim, aquele esvaziamento. E aí eu falei assim para eles, olha, nada pessoal, vocês podem fazer das suas vidas uma série de outras coisas. Eu não estou fazendo mapa pessoal, estou fazendo mapa empresarial, então é isso que eu viso para poder ajudar. É o que vocês têm a ver com a empresa, vocês não têm nada a ver com a empresa. Aí perguntei, qual é a data de nascimento da sua esposa? Ele falou, eu falei, é perfeita essa sociedade. Eu falei, pois é. Ele falou, pois é. Eu pensei em fazer essa sociedade com ela, mas me disseram que sociedade com esposa nunca acaba bem. Eu falei, pois é, não acabou mal com seus amigos. Então isso é uma cultura inútil. Não fale dessa forma, porque você privou uma sociedade de bombar por conta dessa crença limitante. Fiz todas as orientações, voltei lá
tempos depois, ele me telefonou no meio do caminho e falou: Vera, rompi a sociedade com todo mundo, fizemos um contrato novo com a sócia minha esposa. Todo mundo se sentiu aliviado de poder ser liberado, né? Porque todo mundo estava ali mais numa de gratidão do que outra coisa. Mudei a decoração, agora está tudo amarelinho e vermelhinho. E olha, acredite se quiser, tá bombando isso aqui, tá cheio de gente isso aqui. E eu já consegui pagar o material, os fornos, aquilo que eu comprei e que não tinha condições de pagar, e investi mais ainda em outras coisas. Eu estou feliz da vida. Eu tinha falado para ele para tirar esse 13 da porta, né? Esse 13 não tinha nada a ver. Como não podia tirar, né, porque era um 13 imenso ali e estava dentro né, eu falei, faz de conta que caiu, né? Acho que caiu. Todo mundo que entrega alguma correspondência aqui já conhece vocês e tal. Né? Mas tudo bem, não pode tirar, pode criar um problema, você tem um certo medo de criar problema com a prefeitura, tudo bem, mas vamos botar aqui uma letra B, né? Ou vamos botar uma letra B, né? Ou vamos colocar uma letra D de dado. Eu não sei se eu optei pelo D de dado ou se é letra B. Eu não sei se eu joguei para 15 ou se eu joguei para 17, que é alimentação também, entre outras coisas. Não me lembro, isso ficou realmente meio perdido, porque o número da porta tinha esse problema com a prefeitura e eu acabei dizendo assim, olha, bota um enfeite aqui, né, fazendo, não sei se a orientação foi B ou se foi D, coloca o número dentro desse enfeite, como se fosse uma moldura. Como se fosse uma moldura, porque aí ninguém vai falar nada, né, o 13 está ali, mas está a moldura do B, não sei se foi do D, mas dava, né, exatamente a quebra daquele alfanumérico que estava na porta. Alfanumérico não era mais para funerária, era para alimentação. Daí ele me contou depois, né, que estava feliz da vida, né, que estava entrando gente à beça e estava bombando o negócio, estava bombando. Eu falei, gente, não é coincidência, né? A numerologia não é uma falácia, é alfanumérico. O sistema todo do universo é por alfanumérico. E a numerologia vai te trazer essa informação para você não botar o alfanumérico errado de uma escolha que não vai ser aquela que você quer, que manifesta aquilo que você deseja. Então, na porta, evite-se, né? Evite-se de ter empresa ou moradia do 13, do 16, do 18, do 7, do 9, porque são números, né? Quando eu digo esses números, os compostos são aqueles que são terríveis, que o 13 nem o japonês gosta, né? O japonês tem horror do 4, que é 3 e 1, 4, né? E o americano tem horror do 13. Não é à toa, porque são números que levam à destruição, né? À morte no tarô, né? Então eu disse para ele, olha, toda vez que você for fazer qualquer coisa, sair daí, se você resolver abrir uma outra, né, uma outra pizzaria, alguma coisa, não opte por números desse tipo, 7, 9, 13, 16 então, que é a destruição, é a falência, né? Quem tem 16 na porta, que é ruim já como 16 e reduz para 7, que é karma, né? É a destruição da matéria para se chegar a Deus, que a gente fala. É tudo sendo degradado, destruído. Então eu digo para as pessoas, isso aí é falência, quem tem 16 na porta. E aqui onde eu moro, recentemente eu vi a falência de um restaurante que há 1 ano e meio atrás, há cerca de 1 ano e meio, eu orientei a dona do restaurante que estava tendo um problema. O restaurante era bonitinho, estava tudo funcionando bem, né? Estava com bastante clientela e de repente começou a ir para o brejo. Ela não tinha mais dinheiro para pagar os fornecedores e tal. Aí eu falei para ela, olha, você tem um 16 na porta.
O 16, ele pode até deixar você tomar fôlego, mas depois ele te tira tudo. É falência. Você pode estar com um lugar bonitinho, cheio de cliente aqui dentro, mas você vai começar a ter uma escassez danada, porque o 16 é a torre do tarô. Ela vai destruir, vai levar você para falência. Comprei os números novos, falei para ela, tira esse 16 daqui, eu vou colocar um 16 pequeno e vou colocar para que ele fique o 17 aqui na porta. E comprei a letra A, né, em metal, para poder durar direitinho, o 13 que tinha que ficar lá, né, não pode retirar por causa da prefeitura. Coloquei dentro, né, dessa letra A, só que eu não podia colocar lá, que tinha que ser furada a parede, e falei para ela, tá aqui, manda o cara fazer, furar e colocar ali, no lugar desse 13 que você vai tirar, e aí coloca imediatamente isso aí, você vai ver, vai ter uma mudança de alfanumérico na porta e as coisas começam a ter outro enredo. Pois bem, eu fiz isso tem 1 ano e meio, mais ou menos. Eu passei, desse 1 ano e meio, eu passei lá umas 10 vezes, pelo menos uma vez por mês, e o 13 e o 16 estava lá na porta do jeito que estava antes. Quando chegou, um pouco antes da pandemia, antes dessa loucura, né, do isolamento social e tal, que os restaurantes tiveram que fechar, não sei o quê, eu encontrei com um rapaz que entregava a comida e perguntei, como é que tá lá o negócio? Ele disse, faliu antes de começar o problema da pandemia. Quebrou, ela teve que vender e pagar todo mundo que estava devendo e fechou, né? Não sei se vai ser o mesmo restaurante, até porque está fechado lá, porque os restaurantes não estão funcionando. Pelo menos nessa região aqui, na região dos lagos, não está funcionando o restaurante, está por enquanto proibido. E ela deixou de fazer uma coisa, eu dei de presente para ela, eu estudei lá o que estava acontecendo, vi na porta esse 16 que era terrível, né? Que era o número 16 que era terrível, que era destruição. Comprei, né, tudo por minha conta, comprei tudo direitinho para ser colocado ali. Ela só precisava pegar um cara para chumbar aquilo na parede. Pois bem, ela ficou durante 1 ano sem fazer nenhuma mudança. Não deu outra. Faliu, segundo eu soube, em outubro do ano passado. Outubro, novembro do ano passado. E agora, em fevereiro, março, é que começaram as restrições de abertura de restaurante e tal. Então, até janeiro ela estava funcionando. Estaria, se ela não tivesse, né, insistido em ficar fazendo aquilo do jeito que estava sendo feito. E eu orientei para não fazer. Então é só um outro exemplo, né, para se modificar esse alfanumérico da porta, que é uma vibração que vai estimular os acontecimentos. Ele vai como se fosse um imã, ele vai atrair. Eu me casei, eu estou vendo aqui na minha certidão que eu me casei num dia horroroso e num ano pessoal horroroso. Não tem problema nenhum. Faça seus votos, independente do tempo que você está casado. Faça seus votos, faça uma celebração íntima ali para os pais, para os filhos, ali para os netos, o que for. Faz uma celebração ali e diz, olha, hoje é um dia que nós estamos fundamentando o nosso casamento, né? Nós estamos fundamentando os nossos laços e a partir de hoje nós vamos celebrar o nosso casamento nessa data de hoje. Vai ser sempre assim, nessa data de hoje. Aí você sai do enredo ruim. Tá? Sai do enredo ruim. Tem gente que eu aprendi a numerologia cabalística com a Yara Molino, né, que foi a grande precursora dessa ciência, né?
embora tenha gente aí que durante um tempo falou que tinha sido, mentira, não foi não, foi a Yara, foi a quem trouxe a numerologia cabalística para o Brasil. Foi com ela que eu aprendi essa numerologia. E ela ensina a fazer a celebração do aniversário num dia mais propício. Então, vamos supor que você tenha nascido no dia 14, que é um dia de karma familiar. Comece a celebrar o seu aniversário no dia 15, que é um dia excelente para se nascer. E começa a fundamentar, como se você estivesse dizendo assim, não, o meu aniversário é hoje. E começa a estabelecer. Eu nunca fiz isso. Nunca orientei ninguém a fazer isso. Mas não por descrença, não. Mas é que nunca me ocorreu fazer isso. E hoje eu tenho um pensamento de começar a fazer, porque eu nasci num dia medonho, que foi dia 14. Então eu vou começar a celebrar meu aniversário dia 15. Vou começar a dizer que eu nasci no dia 15. E as pessoas não vão estar lá preocupadas, né, olhando sua certidão de nascimento, sua carteira de identidade para ver se você está falando. Não. Você diz assim, eu celebro, não precisa mentir, eu celebro meu aniversário no dia tal. Então, quer celebrar o seu aniversário num dia excelente? Então, comece a celebrar o seu aniversário no dia 6, no dia 15, no dia 21, no dia 23, no dia 24, no dia 27. Então veja o que você pode fazer em termos de encostar mais para esse dia de acordo com o seu dia de nascimento. Não estou dizendo que os outros dias, todos eles sejam horríveis, não. Estou dizendo que esses dias são excelentes. Então já que você vai mudar de dia, né, da sua celebração do seu aniversário, escolha os melhores, né? Para que você vai encostar? Eu nasci no dia 3. Qual é o melhor dia sem ser o 3 para se celebrar? Qual é o mais próximo? É o 6, é o dia 6, que é o dia da prosperidade, da abundância. Não pode ter vícios, né? Você cai nesse dia de grande celebração, maravilhosa, mas também não pode ter vícios, né? Porque o 6 te cobra essa coisa do vício. Então, o 6 te cobra, o 15 te cobra, o 24 te cobra, não pode ter vícios, não pode ter vício de bebida, de droga, de nada disso. O 23 não pode ficar tendo atitudes desonestas. O 5, o 14 e o 23 tem esse problema porque é um restauro de outras vidas, né? A coisa da honestidade. Mas o 5 não é o melhor dia para se nascer. Então, celebra dia 6. Não é que seja horroroso, tá? Mas, por exemplo, você nascer no dia 18 é um dia de muita solidão. Você nascer no dia 16 é um dia de... né, é o dia de você ter que lidar com a magia, né? Porque você foi mago negro em outras vidas, ou lidou com magia nas outras vidas e agora está suscetível a isso, né? De repente pode ficar na linha de tiro da magia. Então 16 não é um bom dia, né, em termos de limitação, dificuldade. O 13 é a mesma coisa, né? O 13 é a mesma coisa, que é o karma da doença. Ou a pessoa cura ou a pessoa fica doente. Isso é kármico para quem está dentro da roda de Sansara, deixando bem claro isso. O 11 não é bom para se nascer, porque o 11 é muito submisso. Muito submisso. O dia 30 é um dia chatinho de se nascer, porque é um dia que a pessoa fica tentando um monte de coisa e não consegue. Tenta várias coisas, tenta profissionalmente várias coisas. Eu conheci um do dia 30 que se casou 5 vezes. Não conseguiu ser feliz no casamento durante essas 5 vezes. Fizemos a rescisão do contrato CAB, fizemos uma série de procedimentos. E aí eu falei para ele, você vai reencontrar com o seu grande amor, porque seu karma era não ser feliz no amor. Agora você vai encontrar o seu grande amor, porque agora está livre, a porta está aberta. Encontrou, casou, estão vivendo juntos com 70 anos de idade. Acho genial isso, a numerologia é fantástica, fantástica. Então,
ficar atento a isso, né? Então essa questão de celebrar o aniversário num outro dia, né, e fazer disso uma prática, eu nunca tinha feito, né? Não contestei, até porque a Yara, não sei nem se está entre nós, mas a Yara Molino é sensacional, uma mulher fantástica, uma estudiosa, né, em numerologia cabalística, que é a mais antiga do que a pitagórica, e ela dá essa orientação. E eu acho legal isso, né? Eu acho legal isso. Acho legal essa sugestão, né? Essa sugestão de você poder fazer a celebração num outro momento mais propício. É como se você estivesse renascendo ali, né? Fazendo o seu renascimento ali. E trazendo para você a influência alfanumérica daquilo ali. Embora você não tenha nascido de fato, mas você está de tanto celebrar ali, naquele dia, você está fundamentando aquelas influências ali. Não vai migrar de um lado para outro 100%, mas vai começar a conquistar essas influências melhores daquele dia de celebração. Tá? Não vai deixar de ter nascido naquele dia que não é muito bom, mas em compensação vai dar uma neutralizada nas situações piores, porque você está trazendo os benefícios daquele dia, que é um dia bacana, para se nascer. Então é uma sugestão que eu deixo, né? Embora eu nunca tenha feito, mas a partir desse ano eu vou fazer, começar a celebrar, né? E ver o que acontece, né? Assim, o que surge, né? O que aparece no radar em relação aos benefícios, né? E tomar cuidado com porta, né? Não ficar, né, comprando uma coisa sem saber antes, né, se é um bom número na porta, porque depois dá um trabalho para fazer uma cura na porta danada. Tem que botar uma letra que tem que parecer uma moldura, e muitas vezes a coisa não fica bonita, porque está, né, num lugar onde também não tá muito bom para ser colocado algo ali. Então evite-se, né? Melhor evitar do que ter que ficar fazendo cura de porta, né? Evite-se. Tá fazendo cesariana, o bebê vai nascer entre tais dias e tais dias, evite a criança nascer no dia 13, no dia 16, no dia 18. Tá? Evite-se. No dia 7. Evite-se esses dias, se você puder, né, fazer com que nasça no dia 15, no dia 17, que é um dia ótimo de se nascer. 12 também é um dia bacana para se nascer, dia 8, que é um dia de prosperidade. Então joga nesse universo que fica melhor do que escolher um dia sem olhar isso. Tá? Porque você está trazendo influências alfanuméricas para aquele dia daquela criança. Tá? Pode ser até que ele tenha pedido no contrato kármico que tudo seja a partir de uma escolha de quem está recebendo ele aqui no planeta. Por ser cesariana, porque quem escolhe é o médico, quem escolhe é junto com a família. Então a criança, normalmente, se bem que eu já vi criança nascer com cesariana já marcada, a criança nascer parto normal com cesariana marcada. Ela simplesmente disse não vou nascer no dia que vocês vão estabelecer, vou nascer no dia que eu estabeleci como a minha influência alfanumérica. Isso acontece, já vi acontecer bastante, inclusive. Bom, então essas são as orientações. Eu acho que a ciência da numerologia ela é fantástica, ela é abrangente, ela tem muita informação, muita coisa, né? Cuidado com esses sites aí que mandam umas conversas estranhas, procure informação em livros. Os livros são mais sérios, né? Os livros que estão aí à disposição nas livrarias, nos e-books da vida são mais sérios, né? O pessoal é mais sério para falar sobre esses assuntos, para vocês poderem ter uma orientação correta, porque site, às vezes o cara quer ganhar dinheiro com site, porque ele está ali com um banner, né, para promover a mercearia, ou sei lá o quê. Aí eu vou falar sobre numerologia e bota qualquer coisa, né, manda qualquer abobrinha, e não tem estudo nenhum sobre o assunto, que é uma temeridade, acaba orientando mal. Então não faça isso não fique consultando o site, a não ser que seja um site de pessoas que estão
dentro dessa ciência, né, que já se mostraram pessoas competentes. Aí sim, vai atrás dessa informação, que a informação tem tudo para ser correta. Mas a preferência é sempre livro, porque o livro vai te dar maiores fundamentos sobre o assunto. Né? Essa ciência da numerologia ela é muito profunda, muito vasta. Né? A gente só está dando uma pincelada para vocês terem uma ideia, né, de como é que ter essas informações para não cometer alguns erros, né, de sociedade, de casamento, de cesariana, né, e de ano pessoal, se começar alguma coisa no ano pessoal errado. Então é isso. No próximo programa do Spa do Espírito, no programa que eu vou fazer sobre a mediunidade, sobre a capacidade psíquica, eu vou falar sobre guardiões, né, sobre aquilo que as pessoas confundem. Mediunidade não tem nada a ver com capacidade psíquica expandida. Isso eu vou falar no próximo programa e, de uma vez por todas, né, falar sobre aquilo que eu conheço bem, porque eu tenho capacidade psíquica expandida e sou médium. Né? Então, são duas coisas bem diferentes. Elas podem até se ajudar, mas elas são bem diferentes na sua manifestação, ok? Então, até o próximo programa. Até lá.